Vamos lá, galera. Lentes esféricas. Olha, cara, sinceramente, sabe o que eu acho mais importante nas lentes esféricas? Tu conseguir usar as noções de refração, índice de refração absoluto, lei Snell-Descartes, N de chegada, seno de chegada, igual a N de saída, seno de saída. Conhecendo as leis da refração, lembrando que quando a luz vai de um meio mais refringente para um meio menos refringente, a velocidade aumenta e a luz se afasta da normal. Quando a luz diminui de velocidade, se aproxima da normal. Se tu lembra desses detalhes, vai ficar fácil te mostrar por que uma lente feita de vidro imersa no ar, lente de vidro imersa no ar, se comporta de maneira convergente quando tem os bordos mais finos que sua região central, e por que uma lente feita de vidro imersa no ar apresenta um comportamento divergente quando seus bordos são mais espessos do que sua região central. Também vou te mostrar com facilidade que caso os materiais das lentes fossem invertidos, mantidos os formatos delas, o comportamento das lentes mudaria. Se tu entender isso usando as regras antes estudadas, essa aula não vai precisar ser decorada. Caso no dia da prova tu precise tirar as conclusões, faça desenhos como esses que eu acabo de fazer, ó, e use o raciocínio simples que eu vou te mostrar para tirar as conclusões fundamentais. Eu diria que essa é a parte importante da aula, cara, porque o resto é decoreba, é bobagemzinha que dando uma estudadinha e uma praticada tu decora. Agora a parte bonita da aula é essa. Olha só. Vamos pegar dois raios de luz que incidem na lente paralelos. Vamos fazer isso em todas as lentes. Esses raios refrataram ao passar do ar para o vidro. Diminuíram suas velocidades. Eu só não percebi eles desviando, porque já que o ângulo de incidência é... Isso. O ângulo que a luz faz com o vidro ou com o ar é 90. Mas o ângulo de incidência é 0, porque a reta normal está em cima do próprio raio, né? Ela é normal, né? Tem uma reta pontilhada ali em cima do raio. Cuidado, hein? Então, de qualquer forma, muito obrigado pela participação de todos. Sempre que alguém participa, eu fico todo bom. Tudo bem esses raios que eu fiz? Honestos, né? Refrataram. Nos dois primeiros casos foram do ar para o vidro, reduziram de velocidade. Só não percebi se aproximando da normal, porque o ângulo era 0, então não dá para diminuir o ângulo 0. Nos dois últimos casos, a luz foi do vidro, era vidro em volta tudo, e mergulhou no ar, com uma bolha de ar, numa falha em um pedaço de vidro. E aí nós vimos que a velocidade aumentou, só não se afastou da normal porque o ângulo é 0. E 0 multiplicado por qualquer número continua dando 0. Então, não desviou. Vocês aceitam que esse aqui é uma boa representação da reta normal? Vocês percebem que essa reta é perpendicular ao plano do espelho? Vocês percebem que eu não estou sacaneando? Essa reta que eu estou fazendo de fato é perpendicular, né? Observem que se a superfície fosse vertical, a normal seria horizontal, né? Por isso que quando a superfície inverteu a inclinação dela, a normal também inverteu, né? Concorda comigo? Reta normal. Eu lembro do esforço que eu tinha que fazer para desenhar essa reta normal as primeiras vezes, quando eu era estudante e queria treinar isso. Eu travava, cara. Pô, cara, pega a superfície horizontal. A superfície sendo horizontal, a normal... Superfície sendo vertical, a normal é horizontal. E já que a superfície inclina, a normal inclina também. Pronto. Pronto. Reta normal. Esse é o segredo para matar essa questão. Conseguir fazer uma reta normal com qualidade ali, ó. Observa que eu estou fazendo a lente ampliadaça, né? Eu estou fazendo a lente ampliadaça para que a gente possa perceber o fenômeno. Agora digam-me, quando a luz vai do vidro para o ar, a velocidade aumenta ou diminui? E se a velocidade aumenta, o ângulo aumenta ou diminui?
A velocidade acompanha o ângulo. Quando a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. Portanto, afasta-se. Essa pontilhada seria passar reto, né? Afastada normal e ir para baixo, né? Essa pontilhada seria continuar reto. Afastada normal é ir para cima. Entenderam por que a lente de bordos finos, quando é feita de material mais refringente do que o material que a envolve, ela é convergente, ou seja, aproxima os raios de luz. Quando a luz vai do vidro para o ar, ele aumenta de velocidade, afinal a velocidade da luz no ar só é menor que a do vácuo. Já que a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. Isso seria passar reto. Aumentar o ângulo é se afastar da normal. Aumentar o ângulo é se afastar da normal. Observem como o formato geométrico da lente, mesmo sendo feita do mesmo vidro imersa no mesmo ar, recebendo a mesma luz, fez com que os raios divergissem. Divergente. Agora cuidado, apesar de ser mais comum em nossas vidas termos lentes de vidro imersas em ar, o vestibular adora cobrar o contrário. Lentes de ar imersas em vidro. Quando a luz está no ar, a sua velocidade está alta. Quando ela migra para o vidro, refrata para o vidro, a sua velocidade diminui. E como a velocidade diminui, o ângulo diminui. Diminuir o ângulo é se aproximar da normal. Observem que nesse caso, então, a luz divergiu. Uma lente de bordos finos que é divergente. A luz está no ar, vai para o vidro, diminui de velocidade, aproxima da normal. Essa linha reta representa o caminho da luz caso ela não desviasse. A velocidade diminuiu, o ângulo diminui, se aproxima da normal. Lente de bordos grossos sendo convergente. Quando que acontece essa inversão do caso clássico? Quando a lente é feita de um material menos refringente do que o meio que a envolve. Vocês aceitam que uma lente pode ser ora convergente, ora divergente, se eu mudar o meio que a envolve? Pensem numa lente com índice de refração 1.3. E aí primeiro ela está imersa em ar. Ela é convergente, concorda comigo? Quando eu mergulho ela num meio que tem índice de refração 1.5, esta mesma lente de índice de refração 1.3 ficou divergente. Certo? Pegadinhas clássicas de vestibular. Cara, eu vou dizer que se tu domina isso, se tu entende por que chegamos a essas conclusões, meu, tu vai detonar. Porque sem decoreba tu tira um monte de conclusão importante que o vestibular exige. Porém, nós temos que avançar um pouco. Temos que ir para decoreba. Eu acho tão triste essa parte. Mas se nós formos pensar, né? Como é que nós vamos discutir as lentes se nós não dermos nomes para as suas partes? Então, aquelas coisas chatas, né? Vamos falar das lentes de bordos grossos e as lentes de bordos finos. Já te apresentei duas de cada tipo, né? Bordos finos. Cuidado, pessoal. Na hora de representar, a gente está representando o perfil da lente, né? Bordos grossos, basta que a região central seja mais fina que as outras regiões. Mesmo que, atenção, mesmo que o cara pegue uma lente dessa aqui, ó. Aí ele vai lá e para encaixar no óculos do indivíduo, ele faz um recorte agudo aqui, ó. Essa lente passou a ser de bordos finos? Vai mudar a convergência da lente se eu fiz esse acabamento com o bordo fino nela? Não, ela continua sendo uma lente de bordos grossos, porque essa distância é menor do que essa e do que essa. É isso que importa. Então eu já vi o vestibular apontando o final da lente para o aluno olhar com a pontinha, é fininho. Ah, fino? Não. Olha para a região central, olha para... Tipo aqui, né? Eu vou lá e faço assim, ó, para encaixar no óculos do cara. Corto assim, ó. Não deixo afinar. Virou bordos grossos? Não. Porque a região central é mais grossa do que o bordo, na verdade. É bordo fino ainda. Cuidado com isso. Que isso, meu Deus? Uma lente muito fina, alta tecnologia. Incrível. Meus queridos, dar nome às lentes é bem simples. Tu olha para uma face e fala o nome da face. Olha para outra face e fala o nome da face. Depois tu junta tudo.
Se a face é plana, tu fala plano. Se a face está cavadinha, cavou, concavou. Aí tu junta plano, concavar, por se tratar de uma lente, né? Plano, concavar. Cavou, côncava. Cavou, côncava. Côncava, côncava, fica feio. Aí tu fala bicôncava. Tranquilo, né? Aquela ali é cretina, perigosa, dá o nome pra ela. Vamos esperar um pouquinho. Aqui, plano. Aqui, convexo. Emenda tudo. Plano, convexo. Simples assim. Convexo, convexo, biconvexa. Mas que concordância, sou retardado, são lentes, Otávio. Então, plano convexa. A lente é biconvexa. Essa aqui é outra que é safadinha. Por que essas duas são perigosas? Ela tem uma face cavada, côncava, e uma face convexa. Não cavada, a mesma coisa, que não parece, né? Mas é que é muito sutil. Raio de curvatura. Face cavadinha, face convexa. Aí tu fica na dúvida, né? Se é convexo, côncavo, côncavo, convexo. A piada idiota que eu solto é que galera que é da mesma família tem o mesmo sobrenome. Se a galera dos bordos grossos tem sobrenome côncava, tu continua. Essa se torna lente convexo côncava. Pelo mesmo princípio, se a galera gente fina termina com o sobrenome convexa, tu chama essa de côncavo convexa. Tranquilo, né? Mas não é o técnico, né? Tecnicamente falando, a nomenclatura é diferente. A nomenclatura técnica é assim, ó. A nomenclatura do ponto de vista técnico é: fale a face de maior raio, depois a face de menor raio. Face de maior raio e depois a face de menor raio. Se tu parar para pensar nessa técnica, ela vai fechar certinho com o que a gente viu antes. Eu vou te confessar que eu só decorei essa regra de nomenclatura porque eu sei que a face plana tem raio e curvatura. Qual é o raio e curvatura de uma face plana? Infinito. Quanto mais aberta é a curva, quanto mais a curva se aproxima de uma reta, maior é o raio de curvatura, né? Concorda comigo? Então uma reta é uma curva com raio infinito. Não é uma piada, é matematicamente fácil de provar. Eu convido os alunos a pensar na linha do horizonte, né? A linha do horizonte as pessoas acham que é uma reta, se esquece que o planeta é redondo, e é uma linha com raio de 6.500 km apenas, muito longe de ser infinito. Uma linha curva com raio de 6.500 km, tu olha ela de cara e pensa, é uma reta. Tu imagina se o raio fosse infinito, né? Era uma reta. Então plano, porque a face plana é que tem raio maior. Essa face tem que ter raio menor que daquela, né? Então primeiro eu vou falar o convexo e depois o côncavo. Essa face aqui que abre, ó, tem raio de curvatura maior do que essa aqui, né? Para elas poderem fechar fininho ali, né? Então primeiro eu vou falar da de maior, que é a cavada. Côncavo e depois convexa. Então tu vê, essa é a nomenclatura técnica. Vimos que 90% dos casos, 99% dos casos, as de bordos grossos são divergentes e as de bordos finos são convergentes. Outra piada idiota, gente fina aproxima, gente grossa afasta, nem as lentes, sacou? Cuidado com a piada idiota porque ela pode te fazer esquecer da exceção. Agora sim, vamos estudar os elementos das lentes. Ao estudar os elementos das lentes, nós temos que tomar cuidado porque eles trocam de posição para lentes divergentes e convergentes. As lentes convergentes são sempre representadas com setinhas fininhas apontando para fora. Ah, entendi, professor, porque elas são de bordos finos. Não importa se elas são de bordos finos ou grossos, às vezes não, né? Mas internacionalmente toda lente convergente é representada com essa característica. Já a lente divergente é representada com a setinha apontando para esse eixo, que ganha o nome de eixo óptico. Eixo óptico, tanto para uma quanto para a outra. As lentes, é interessante que elas apresentam dois focos, um de cada lado da lente.
e dois pontos antiprincipais. Focos e pontos antiprincipais. Só que eles mudam de nome dependendo da onde para onde a luz percorre a lente. Se a luz vem da esquerda para a direita, aí nesse caso a lente convergente ganha o nome de foco objeto, ponto de principal objeto, foco imagem, ponto de principal imagem. E a lente divergente é o contrário. Quando eu vi isso eu fiquei magoado porque eu achei babaquice, eu não entendi o porquê. Já vou te explicar o porquê que ocorre essa mudança de nomenclatura e nos ajudará. Não é sacanagem, vai ser bom pra gente. Aquele cara ali é chamado de centro óptico. Centro óptico. Então, né? Pô, estamos num semi, cara, não dá tempo. Ponto antiprincipal, objeto. Ponto antiprincipal. Antiprincipal. Esse é o objeto. Ponto antiprincipal, imagem. FO, foco, objeto. FI, foco, imagem. Só por desencargo de vocês. Se a luz viesse no caminho oposto, o I e o O mudariam de posição. Por que esses nomes são assim? É sacanagem? Não, cara, é para nos ajudar. Observem. Vamos estudar rapidamente os raios principais. Lembrem-se, o raio que chega paralelo, sai o raio que chega pelo foco, atinge o centro óptico. Desculpa, atinge o vértice. Sai com o mesmo ângulo, chega pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Aqui nós vamos rever esses detalhes. Eu quero te mostrar os raios característicos, eu vou fazer separadamente, em duas lentes convergentes, para eu botar dois raios em cada uma, para não ficar muito poluído visualmente. E vou fazer o mesmo com as lentes convergentes. Quero te mostrar dois raios característicos na lente divergente da esquerda, dois na da direita, para ficar mais fácil de visualizar. Detalhe importante que eu esqueci de comentar. A distância entre o ponto principal e o foco e o centro óptico, é tudo igual. E essas distâncias são iguais à distância focal. Então isso é chamado de distância focal. Ah, professor, mas pô, tem lente que tem um lado mais curvo e outro menos curvo. Não importa. Quando a gente representa a lente dessa maneira, já é uma simplificação da realidade dura. Isso aqui já é uma simplificação da realidade, uma ótima simplificação da realidade. Então essas distâncias são todas iguais, tá? Rapidamente. Foco, ponto antiprincipal. Foco, ponto antiprincipal. A mesma coisa para essa lente. Como ambas são convergentes, o imagem fica à esquerda, o imagem fica à direita, o objeto à esquerda. Lembrando que a luz, nos meus casos aqui, está vindo da esquerda para a direita. Como essa lente aqui ela é divergente, agora o foco objeto e o ponto antiprincipal objeto estão na direita, o foco imagem e o ponto antiprincipal imagem estão à esquerda. Então nessa aqui eu já não vou me preocupar em te avisar isso. Quem decorou já aqueles raios que eu acabei de citar, tá feito, porque continua a mesma porcaria. O raio que chega paralelo. Só que o raio que chega vem do objeto. O raio que sai vai formar a imagem. Se ele vai formar a imagem, é natural que ele passe pelo foco imagem. Se eu for desenhar esse raio de luz numa lente divergente, o raio que chega paralelo sai pelo foco imagem. Só que sair pelo foco imagem seria refletir. Isso não é um espelho, é uma lente. Tu faz um prolongamento e aí sim. Tu vê, né? Se o foco imagem estivesse à direita, eu tenderia a fazer o raio convergir. Para que o raio divirja, eu faço o foco imagem à esquerda. E aí a decoreba continua a mesma. Chega paralelo, sai pelo foco. Professor, por que passa pelo foco? O foco é mágico, atrai a luz? Não. É que na verdade nós esculpimos a lente de tal forma que após a refração ocorrer, a lei Snell-Descartes foi respeitada, ocorreu de a luz bater num ponto que a gente chama de foco. Só isso. É a refração da luz que fez isso acontecer. O raio que chega pelo foco
sai paralelo. O raio que chega vem do objeto, portanto eu não posso usar o foco imagem para um raio que veio do objeto. Por isso que ele ganha o nome de foco imagem. Para que tu lembre, só use aquele foco se a luz vier do objeto. Se a luz vem do objeto, tu não pode usar o foco imagem. Ah, o raio que chega pelo foco sai paralelo. Não, não por esse foco. O raio que chegar por aquele foco objeto, aí sim ele emerge paralelamente ao eixo principal da lente. A luz vem do objeto. A luz que sai vai formar a imagem. Luz que vem, eu só uso coisas, objeto. Luz que vai, eu só uso coisa, imagem. O raio que chega paralelo, chega no foco, o raio que chega no foco, sai paralelo, é bata. Tem aquele raio que chega pelo ponto antiprincipal. O raio que chega pelo ponto antiprincipal, objeto, sai pelo ponto antiprincipal, imagem. O raio cujo prolongamento passa pelo ponto antiprincipal, objeto, sai pelo ponto antiprincipal, imagem. Não o raio, o prolongamento, né? Observem como convergiu, observem como divergiu. Último raio, que é o raio mais legal de usar nas lentes, é o raio que chega pelo centro óptico. O raio que atinge uma lente passando pelo centro óptico passa reto. Não sofre desvio, como se a lente não estivesse ali. Não importando se a lente é convergente ou divergente. O raio que chega pelo centro óptico passa reto. Agora que nós vimos os raios principais, ou raios característicos, a gente pode fazer análise gráfica. Quais são as formas como a imagem se forma, imagem essa gerada por uma lente esférica, quando o objeto está em diferentes posições diante da lente.